Salva de palmas para Deus, amém? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por mais uma oportunidade de poder falar da palavra dele, amém? Eu creio que da mesma maneira que você adentrou por essas portas, você não vai sair, porque o céu ainda tem uma resposta para a tua alma. Você crê nesta noite que o céu ainda tem resposta para a sua alma? Talvez você pensou que chegou aqui em vão neste culto de hoje, mas Deus, Ele diz que não foi em vão a tua vinda até aqui, porque Ele ainda tem resposta para a minha alma e para a tua alma, amém? Livro de Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 17. Livro de Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 17. Amém? Vou ler que diz assim: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E, se não, fique sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Versículo de número 19 que diz assim: Então Nabucodonosor se encheu de furor, e mudou-se o seu aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. E falou, ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Versículo de número 30, último versículo, que diz assim: Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Eu vou ler novamente o 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, a Mesaque e a Abednego. Foi aonde? Na província da Babilônia. Meus irmãos, pode se assentar? Glória a Deus. Que nesta noite de hoje nós possamos entender que podemos estar na fornalha, mas não sozinho. Um tema qual Deus Ele colocou no meu coração. Na fornalha nós até podemos estar, pastor Natanael, mas sozinho nós não estamos, porque nesta noite de hoje Deus dará resistência para as nossas almas. Eu vou repetir para você conseguir entender a mensagem no decorrer dela. Na fornalha nós até podemos estar, mas sozinho nós não estamos. E por que nós não vamos caminhar sozinho no meio dela e nem vamos padecer? Porque Deus nos dará resistência dentro dela. Deus nesta noite dará resistência à minha alma e resistência para a tua alma nesta noite. Você crê nesta noite que Deus Ele irá nos dar resistência na fornalha sim, mas sozinho não, porque o nosso Deus a quem nós servimos está conosco e vai continuar. Meus irmãos, Daniel capítulo de número 3, talvez você já ouviu esta palavra, já sabe ela de cor e salteada, mas nesta noite de hoje Deus Ele proveu de ministrar ao meu coração e aos nossos corações sobre esta palavra. Daniel capítulo de número 3, no versículo de número 1, vai nos relatar que o rei Nabucodonosor, a qual era um homem, um chefe dos reis, líder dos reis, um homem poderoso que tinha os seus exércitos, tinha os seus comandantes, ele vai fazer uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. E ele vai subir essa estátua diante daquele povo.
E vai dizer que vai convocar a todos os sátrapas, todos os prefeitos, todos os líderes, convocar a todos como se fosse uma reunião, lhe dando uma ordem para todos, para os juízes, que aquela estátua era uma estátua que ele levantou e que todos tinham que se prostrar diante dela. E quem não se prostrasse seria lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor, ele tinha os seus exércitos, ele tinha os seus comandantes, ele tinha suas províncias, ele tinha os seus cavaleiros, ele tinha tudo, porque quem liderava ele era ele. Só que a Bíblia vai nos relatar que no meio daquele povo, ainda existia um povo que não se corrompia. Ainda existia Sadraque, ainda existia Abednego, ainda existia, meus irmãos, aqueles 3 jovens que não se prostravam. Ainda existia a geração de Daniel, que não se corrompia com os manjares do rei, que não se corrompia com aquele povo. E, meus irmãos, nós sabemos que nós vivemos uma época, hoje em dia, que muitos não estão dispostos a negociar os seus princípios por conforto, por status ou por aceitação nos dias de hoje. E você olhar naquele tempo, 3 jovens que decidiram não se corromper com os manjares de um rei. Quem sabe nós naquele tempo, o que é que nós faríamos? Quem é que nós seríamos? Será que nós seríamos ainda boa parte de não se corromper? Como Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, que preferiu não se corromper? Ou será que na primeira oportunidade nós diríamos: não, meu Senhor, isto não é para mim, eu ainda prefiro viver sem Cristo? Mas deixa eu te perguntar uma coisa: quem é você sem a presença de Deus? Deixa eu repetir para você poder entender quem é você sem a presença do Altíssimo. Quem é você sem o ar da presença dEle, que Ele suspira todos os dias sobre as nossas narinas? Quem é eu e você sem o Espírito Santo, sem o nosso amigo, sem o nosso abrigo? Sabe por quê? Porque tudo que o inferno quer é nos convencer de descer um nível de não renunciar, descer um nível de que é melhor viver uma vida de aceitação, é melhor viver uma vida de status do que viver uma vida de não se corromper com os manjares do rei. Mas eu posso te dizer uma coisa: repita, o diabo quer que nós repetimos aqui dentro os padrões da Babilônia, na mesa da Babilônia, com os manjares da Babilônia, porque ele tem uma estátua passando a Daniel e ele está dizendo: se tu não se prostrar, tu vai ser lançado dentro daquela fornalha. E quem sabe nos dias de hoje o diabo olha para mim e para a tua alma e tem uma estátua na nossa frente, e ele está dizendo: se tu não se prostrar para viver uma vida de aceitação, para alguém te aceitar lá fora, eu quero dizer para você: pense consigo qual que é a estátua que o inimigo da nossa alma tem levantado e tem nos ameaçado, dizendo que é melhor viver uma vida de status. Mas eu quero te dizer nessa noite que nenhuma ameaça é maior do que a palavra de Deus que está liberada sobre a minha e sobre a tua vida. Eu vou repetir para você entender: a estátua está na sua frente levantada. Aí o diabo diz: olha só o que eu estou te oferecendo, minha filha. É uma vida de prazeres, é uma vida boa financeiramente, é uma vida de status. Mas eu quero te dizer que nenhuma palavra é maior, nenhuma ameaça é maior do que a palavra liberada que o meu Deus tem sobre a minha e sobre a sua vida. Nenhuma ameaça que Nabucodonosor vier tentar nos afligir, tentar afligir o meu lar, tentar fingir os princípios que eu carrego comigo, pode fazer negociar, evangelista Lucas Gabriel, a minha fé e a sua fé. Eu não sei em qual área da sua vida foi erguido
inimigo olhe para mim, para você e diz: se rende, meu filho, é melhor. É melhor. A estrada pode ser até grande, pode ter estatura boa, pode ter boa largura, mas a presença do Eterno é maior sobre a minha e sobre a sua vida. A presença de Jesus, ela é maior do que uma noite de prazer ainda. A presença de Jesus, ela é maior do que o momento que o mundo pode nos oferecer. A presença do Eterno é eterna. Nada pode nos roubar, nada pode tirar sobre a nossa vida. E quando o rei Nabucodonosor vai fazer isto, a Bíblia nos diz que Sadraque, Mesaque e Abednego estão lá dizendo: eu não vou me corromper. Se eu cheguei até onde eu estou, é porque Deus, Ele me chamou. Eu quero te dizer nesta noite que se você chegou até aqui, Deus, Ele está dizendo: tu não vai desistir, meu filho. Tu vai suportar. Tu não vai desistir até aqui, meu filho. Não, tu não chegou até aqui para desistir, não. Tu não renunciou a tua vida até aqui para olhar para trás ou para frente e ver uma estátua dizendo para tu se prostrar que é melhor, não. Deus, Ele está dizendo: ei, meu filho, ei, minha filha, eu te chamei como valente. Eu te chamei como valente na minha obra. Não te chamei como covarde, não, porque Deus, Ele não tem prazer naquele que coloca a mão no arado e recua para trás, não. Mas Ele está dizendo: não coloca só o pezinho, não. Vem mais com o tornozelo mergulhando na minha presença. Aí Jesus está olhando e está dizendo: tá pouco ainda, meu filho. Eu sei que tu pode mais. Jesus, mas eu ainda estou dando tudo de mim. Ele está dizendo: não está, não. Mergulha até os joelhos, Ezequiel, que ainda está pouco. No joelho está muito, Senhor. E o Senhor está dizendo: não, meu filho, tu não entendeu que o que eu tenho contigo é no profundo. E Deus, Ele está dizendo: não é tempo de desistir, mas é tempo de mergulhar. É tempo de mergulhar na presença dEle. É tempo de renunciar os nossos prazeres. É tempo de renunciar o nosso erro, o nosso ego inflamado. É tempo que Ele cresça sobre as nossas vidas e nós diminuímos. É tempo que Ele use a nossa boca e nós se calamos. É tempo que Ele faça o que Ele quer, porque se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele ainda vai continuar sendo Deus. Um Deus que nos chamou. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego estavam ali no meio daquilo, eu acredito, pastor Natanael, que eles olhavam para si e diziam: não, quem era eu lá atrás? Ei, meu irmão, quem era você alguns anos atrás? Quem era eu? De onde é que o Senhor, Ele te arrancou? De onde é que Deus, Ele te tirou para você querer desistir agora? Não, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Eu vou repetir para você poder entender. Aquele que começou a boa obra sobre a minha e sobre a tua vida, Ele é fiel para concretizar. E a expectativa de Nabucodonosor, quando alguns homens chegaram para ele e disseram: olha só, rei, está todo mundo se prostrando sobre a tua estátua, mas tem 3 que decidiram não se corromper. Tem você aqui, tem eu aqui nesta noite, que decidiu buscar a Deus. Eu não sei por qual motivo você está aqui dentro, mas eu tenho uma resposta de Deus sobre a tua vida. Quem rege a tua vida ainda é Deus. Quem é os donos dos teus dias ainda é Deus. E
Ele faz como Ele quer. Ele opera como Ele quer. E Ele ainda faz do jeito que Ele quer. Então, se nós adentramos por essas portas, é porque nós sabemos o Deus que nós servimos. A Bíblia vai nos levantar que quando vai chegar Nabucodonosor, que aqueles 3 jovens não iriam se curvar, a Bíblia nos diz que ele fica muito furioso. E ele vai chegar aos 3 jovens novamente e vai dizer: olha, eu vou lhe dar mais uma oportunidade. Quando tocarem as trombetas, quando tocarem o som dos pífaros, quando tocarem as buzinas, todos, prefeitos, sátrapas, todos irão se curvar. E no som delas, vocês também vão se curvar. Só que eles não contavam que o Deus desses jovens era um Deus que era o dono da fornalha. Era um Deus que era o dono do fogo. Não é um Deus que é o dono do mar. É um Deus que é o dono do fogo. É um Deus que é o dono do vento. É um Deus que é o dono das nossas vidas. E ele não contava com isso. E a Bíblia vai nos relatar no versículo de número 14. E falou Nabucodonosor, ele disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que não servisses aos meus deuses, nem adorasses as estátuas de ouro que levantei. Agora, pois, se estás pronto, quando ouvires o som da trombeta, da flauta, da harpa, se não adorares, serei lançado dentro da fornalha ardente de fogo. E quem é o Deus? E quem é o Deus que poderá vos livrar da minha mão? E eles vão responder: porque Deus não nos deu espírito de temor não, tá? Deus nos deu espírito de ousadia. Deus não nos chamou para ficar cabisbaixo, aceitando a afronta do inimigo contra mim e contra a tua vida, não. Deus, Ele nos deu e está nos dando espírito de ousadia. E eles vão nos responder: não necessitamos de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que poderá nos livrar da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó Rei. E se não, fique sabendo que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a tu, nem a estátua que levantaste. Olha só, eles foram ousados. O meu Deus pode me livrar, mas se Ele também não quiser me livrar, não se preocupe não. Ele vai continuar sendo Deus, e mesmo assim eu não vou gastar a minha vida adorando a tu, nem aos teus deuses. E sabe qual que era a expectativa do rei Nabucodonosor com mais essa oportunidade que ele queria dar? Vai desistir, não vão suportar a minha ameaça, porque eu vou te dar mais uma oportunidade. E se não se prostrar, eu vou aquecer ela 7 vezes mais. E tem mais: irei atar as tuas mãos, irei atar os teus pés, de maneira que não poderão se livrar dentro dela. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele não nos tira da prova. Deus, Ele não nos limita de passar pela prova, mas Ele também tem o poder de nos tirar de dentro dela. Eu vou repetir para você poder entender. Deus não tira a expectativa minha e sua de que nós não iremos entrar no meio da fornalha, de que nós não podemos entrar no meio de uma provação, de uma luta ou de uma batalha espiritual, não. Deus, Ele não vai impedir que eu e você passe por momentos que olhamos e pensamos: meu Deus, e agora? Não. Há momentos de nós pedimos socorro, como já foi dito. Ajuda-me, Senhor. Deus, Ele não vai nos livrar de passar sobre isso, mas Ele nos tira também no tempo certo de dentro dela. Aleluia. Deus, Ele permitiu que Pedro fosse preso dentro da prisão,
mas Deus não permitiu que Pedro permanecesse dentro dela por muito tempo. Deus, ele permitiu que Daniel entrasse dentro da cova dos leões, mas Deus permitiu lá dentro que aqueles leões jejuassem. Você acha que Deus, ele não vai permitir que eu e você passe por lutas, por provações? E se Deus, ele quiser nos passar por dentro da fornalha, e se Deus, ele quiser nos moer por inteiro, e se Deus, ele quiser nos amassar, nos apertar, quem é que poderá te livrar das mãos do Onipotente? Ninguém pode me livrar e te livrar da mão dele. Mas ele pode nos socorrer, porque ele deixou o Espírito Santo, o nosso amigo, o nosso renovo, o nosso consolo, que quando nós estamos abatidos, ele vem com bálsamo passando sobre a nossa alma, dizendo: porque está batida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Aí tu vai pedir ajuda, tu vai pedir socorro e não vai encontrar ninguém. E se ele quiser fechar as portas e não quiser abrir nenhuma no momento, tu vai questionar ou tu vai adorar a esse Deus. E se ele quiser cercar todos os caminhos e ninguém poderá te ajudar, o que é que você faz? E se ele quiser nos deixar sozinhos, sem amigos, sem recursos, no meio de uma crise, o que é que nós iremos fazer? Nós iremos se render a uma ameaça de uma estátua, que o inimigo vem para nos confrontar no momento de fraqueza, porque o diabo, ele é astuto, ele é inteligente, e ele anda como um leão, bramando e rugindo ao nosso derredor, buscando a quem tragar. Mas nesta noite eu quero te dizer: você pode até estar dentro da fornalha, meu filho, mas tu não estás sozinho, porque Deus te dará resistência para vencer a este deserto, resistência para vencer a esta provação, resistência. Deus, ele não vai nos impedir de passar dentro da fornalha, mas antes disso ele nos prepara e nos deixa resistente. Porque Deus, ele vai aumentar a nossa resistência nesta noite no mundo espiritual. Porque enquanto isso, o diabo tenta investir de todas as formas e de todas as maneiras. Mas nesta noite de hoje eu posso te dizer, como Deus ministrou no meu coração: tem livramento para Lírio dos Vales nesta noite. O Deus que nós servimos, um Deus dono da minha vida, que rege a minha vida, que rege a tua vida, me trouxe aqui nesta noite de quinta-feira para poder te dizer: ei, meu filho, receba o livramento da parte do Senhor. Porque Deus, ele me conhece, Deus, ele te conhece. Talvez se Deus não aumenta a resistência espiritual nesse dia de hoje, amanhã, enquanto você anda, a estátua vem sobre a sua frente e você diz: é melhor eu ficar por aqui. Mas Deus está dizendo: não, meu filho, a resistência chegou para ti nesta noite, e tu vai resistir, porque a Bíblia diz: resistir ao diabo, resistir ao diabo, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele só foge de mim, só foge de você quando nós resistimos. Nesta noite de hoje, Deus está nos dando resistência, resistência no mundo espiritual. A Bíblia vai nos dizer que quando aqueles jovens decidiram não se prostrar, quando toca todos os sons, a Bíblia nos diz que o rei Nabucodonosor mandou aquecer 7 vezes mais e ordenou todos aos seus chefes, todos aos seus homens poderosos, os mais poderosos dos seus exércitos, que atassem a esses jovens para lançar na
fornalha de fogo ardente, atados e a fornalha aquecida 7 vezes mais. Só que eles esqueceram ainda que o Deus deles iria livrá-los. Eles não tinham a certeza, mas eles criam e eles sabiam que se Deus quisesse livrar, Deus livraria e Ele seria Deus. E se Ele não quisesse livrar, Ele iria continuar sendo Deus. A Bíblia nos diz que quando aqueles homens poderosos dos seus exércitos foram jogar os jovens dentro da fornalha, quando eles estão lançando os jovens, o que acontece com eles, meus irmãos? Eles caem queimados para trás e morrem ali mesmo. Porque a fornalha estava tão quente que estava aquecida 7 vezes mais. Uma queimadura é fora do normal. É uma das dores mais doloridas, segundo os cientistas dizem, é morrer queimado. Mas aqueles jovens tinham fé. Os homens de Nabucodonosor morreram ali mesmo. Mas aqueles que serviam a um Deus Todo-Poderoso, com as mãos atadas, com as pernas atadas, eles estavam ali, caminhando dentro da fornalha ardente de fogo. A Bíblia nos diz que, enquanto Nabucodonosor olhava de fora aquele cenário, e quando viram, vai olhar e vai dizer: peraí, rapaz, você tá vendo aquilo dali, Emily, que eu tô vendo? Eu não lancei, foi 3, mas tem um quarto ali que é semelhante ao Filho do Homem. Você está preparado para quando Deus ele vier te socorrer? Sabe por que nós se acostumamos a viver no meio da provação? Nós se acostumamos a viver no meio da fornalha. Mas quando Deus ele aparece para nos dar vitória, muitas das vezes nós fazemos igual quem orava por Pedro. Pedro estava na prisão preso. A igreja orava. Estava lá a igreja orando em continuação dentro da casa. Aí quando o anjo vai libertar a vida de Pedro, e Pedro vai bater na porta, alguém vai olhar, vai voltar para trás. Meu Deus, não pode ser isso. Pedro estava liberto porque a igreja fazia continuação. Não adianta orar se você não acredita no milagre. Mas nessa noite Deus ele está dizendo: está orando, meu filho, se prepare, que o milagre vai acontecer. A igreja orava, mas não cria no milagre, pastor Natanael. E muitas das vezes somos nós. Oramos desacreditado, mas Deus está dizendo: não, meu filho, olha, acreditando que eu posso fazer. E se eu não fizer, continue acreditando que Ele ainda é Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia nos diz que aqueles homens foram jogados, atados com os seus braços e com as suas pernas. E eu quero te dizer que talvez no mundo espiritual nós estamos assim, como eles, atados, aprisionados. E eu quero dizer que talvez estar atado são traumas que você carrega consigo mesmo. São frustrações que ao longo da sua vida te aprisionam e te impedem de viver o extraordinário de Deus. Talvez nós estamos atados e não podemos contemplar aquilo que Deus ele está fazendo sobre a mim e sobre a sua vida. Talvez isso te impeça de ver que você vive orações respondidas. Talvez isso te impede de ver que você vive algo que você orou lá atrás. Mas nessa noite de hoje, na fornalha nós estamos, mas também nós vamos sair libertos de dentro dela. Na fornalha nós podemos até estar, não estamos sozinhos e ainda vamos receber a libertação. Porque no meio do processo nós talvez olhamos e dizendo: meu Deus, o que é que o Senhor quer nos ensinar? Mas eu quero dizer que na dor ainda existe transformação. E Deus não vai te impedir de passar pela dor, para que nós não sejamos transformados. E Deus ele está dizendo: talvez você esteja sofrendo tanto
lento neste processo, porque ainda não aprendeu o que eu quero te ensinar. Talvez a murmuração que habita dentro de mim, de você, de acordar já murmurando, ainda está aqui atados dentro de nós. Talvez o nosso ego inflamado nos impede e faz ficarmos atados. Talvez a bondade que existe dentro de você, ela esteja escondida lá no fundo e a raiva vem fluindo. E Deus, Ele está dizendo, não, eu tenho fruto do Espírito Santo para a minha igreja. E como é que nós conseguimos muitas das vezes? É no meio do processo, é no meio da dor, é no meio da fornalha. Porque a dor ainda transforma. E Deus não nos impede de não passar por ela. E nesta noite de hoje, tudo que o inimigo da minha alma e da tua alma quer é que nós se prostramos diante desta ameaça, dessa estátua. Se prostramos para viver uma vida de enganação, uma vida que não é de renúncia, uma vida que não é de obediência, mas a obediência ela ainda atrai a bênção e a desobediência ainda atrai a maldição. Então nós ainda podemos escolher, e que nós podemos escolher a boa parte como Daniel e os seus amigos escolheram. Mesmo no mundo atual de hoje, onde ninguém quer renunciar, mas a Lírio dos Vales ainda está disposta a não negociar os seus princípios. O seu lar ainda está disposto a não negociar. Os teus filhos não irão negociar a fé que você ensina, para que as gerações futuras ainda possam viver o extraordinário de Deus. Porque o fogo não queimou eles, mas queimou o que prendia eles. As amarras que estavam sobre aqueles jovens, irmão, foram queimados, e Deus usou como benefício para livrá-los e para todos saberem que o Deus deles era um Deus que tudo pode, é um Deus que tudo faz e é um Deus que ainda livra. E para que todos ainda saibam que foi Deus, que foi o Senhor que fez tudo isso. Você conseguiu entender nessa noite o que o Senhor quis ministrar na simplicidade no seu coração? Porque Deus, Ele está dizendo que na fornalha nós estamos, mas Ele nos deu resistência. E por que que Deus está nos dando resistência? Porque você é amado no céu. Guarde isso com você. Você é amado no céu. E ainda que ninguém acredite em você, ainda que no meio do processo você pense como Jeremias pensou por diversas vezes que Deus havia o esquecido, que Deus o havia desamparado. Mas não, você ainda é amado perante o céu. O céu ainda conta comigo e ainda conta com você. E lembre-se que a promessa de Deus não é a ausência de provação, mas sim a presença no meio dela. Guarde isso com você para quando o dia mal bater sobre a mim, sobre a tua porta, como bateu lá nesses 3 jovens. Que a presença de Deus não anula as provações, mas a presença de Deus habita no meio dela, nos fazendo ver que nós não estamos sozinhos. O céu conta comigo e o céu conta com você. E ainda que tudo que o inferno quer te convencer a descer o nível de uma vida sem Cristo, eu quero te dizer que aonde você está, o Senhor estará contigo. Se passares pelo fogo, é lá no fogo que Ele vai estar contigo também. E se passares pelas águas, Ele estará contigo também. Quando o dia mal bater na tua porta, Ele vai estar contigo. Mas quando a alegria chegar, nós vamos dar glória, nós vamos dar aleluia, porque o Senhor ainda está comigo. Bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus planos, Senhor, podem ser impedidos. Que nesta noite nós podemos dar legaria para que o Senhor possa habitar. Se talvez você entrou aqui, talvez não sentindo mais a presença do Senhor, nesta noite é noite de se aproximar dEle. É
É noite de saber que você é amado pelo céu. É noite de saber que enquanto a vida ainda há esperança. É noite de saber que se você não dá mais frutos na presença de Deus, ainda dá tempo de frutificar antes que a minha árvore, a tua árvore, seja cortada e lançada no fogo. Ainda há tempo. Se você crê nesta noite e recebe esta palavra, aplauda o Senhor Jesus Cristo nesta noite.